satisfação o convite do pastor Luiz, um amigo precioso, um pastor fiel, e presenciar aquilo que o Senhor tem feito por meio dele aqui nessa igreja, para mim é motivo de muita alegria. Eu conhecia só de ouvir falar a grande obra que estava acontecendo aqui entre vocês, e agora eu volto para minha casa e volto para o jardim dizendo, eu vi com meus próprios olhos, Deus está se movendo de forma poderosa naquela igreja, me alegro muito. Me alegro muito por ver rostos conhecidos aqui, né? Logo na entrada eu vi ali Vladimir, né? Conhecendo agora Vladimir e Rebeca na função de avós, né? Eles congregaram junto conosco na quarta igreja, cresci junto de Danilo e Daniel. Danilo e Daniel cresceram bem mais do que eu, né? Mas é muito bom vê-los aqui, servindo nessa igreja. Também temos tantos rostos conhecidos e temos uma caravana no jardim, né? Gabriel, Suesley, Annelise, também o nosso irmão Adriel aí, o presbítero Aderaldo ali, coisa boa. Então, estamos bem acompanhados. Letícia está em algum lugar, não consegui encontrá-la ainda. Onde é que está minha esposa? Está ali, ó. Tá ali. Os meninos já subiram, já se enturmaram. Enfim, é um privilégio estar com vocês aqui. Sem mais delongas, quero convidá-los a abrir a palavra de Deus no texto do profeta Isaías, capítulo 6. Um texto conhecido, irmãos, mas ao mesmo tempo, texto forte, poderoso, que o Senhor nos dê uma visão renovada a partir dessa passagem. Por isso peço que você já leia, na verdade acompanhe a leitura comigo nesse primeiro momento, com esperança, com fé, quebrantado diante do Senhor, com o coração disposto, submisso e pronto para ouvir a sua voz nessa noite. Acompanhe a leitura nesse instante. Irei ler de forma completa e depois a gente sai considerando o texto com mais calma, tá certo? Diz assim a palavra de Deus. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele, vai e dize a este povo, ouvi e não entendais, vede e vede, mas não o percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhes os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então disse eu, até quando, Senhor? Ele respondeu, até que sejam desoladas as cidades, e fiquem sem habitantes as casas fiquem sem moradores, e a terra seja de todo assolada, e o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída. Como o terebinto e como o carvalho, dos quais depois de derribados, ainda fica o toco
Assim, a santa semente é o seu toco. Leonard Ravenhill, em um livro clássico chamado Por que Tarda o Pleno Avivamento, ele tem uma afirmação muito forte dentre muitas outras, quando ele fala sobre a vida cristã vitoriosa, sobre a vida cristã que está desperta espiritualmente. Ele vai falar sobre 2 elementos que compõem esse tipo de vida cristã vibrante: visão espiritual e fervor espiritual. A visão vem da parte de Deus e nos desperta. O fervor é a resposta a essa visão, como nós lidamos com ela. Também vem de Deus, quando Ele move o nosso coração pelo seu Espírito. Mas eu quero considerar nessa noite o primeiro aspecto, a visão espiritual. Eu creio que Ravenhill foi muito feliz quando trouxe esse conceito, porque nós percebemos um padrão bíblico. Quando Deus quer trabalhar na vida do seu povo, quando Deus quer mover o seu povo, Ele traz uma visão espiritual. Pense, por exemplo, lá no início da revelação, Êxodos. Depois de liberto o povo do cativeiro egípcio, eles são levados ao sopé do monte. E ali, nas bases do Monte Sinai, depois da consagração, o Senhor se revela por meio de raios, trovões. É uma visão tão forte que o povo fica apavorado e diz: Moisés, foi muito bom essa experiência, mas da próxima vez vai sozinho. Você recebe de Deus a revelação e você traz para nós não queremos mais não. Mas para aquilo que Deus queria fazer naquele povo e por meio dele, a visão espiritual era necessária. Quando nós avançamos um pouco na revelação, nos deparamos com o cativeiro babilônico. Quando o povo agora é arrastado da sua terra e deixado às margens do rio Quebar, padecendo diante de um império que era insensível às suas causas. No meio desta terrível circunstância, a fim de que eles fossem conduzidos pelo Senhor, nós temos ali a visão dada ao profeta Ezequiel no capítulo 1 do seu livro homônimo. Temos uma visão, mais uma vez, grandiosa. Rodas gigantes com olhos, arcos que giram um dentro do outro, representando assim os olhos de Deus que percorrem toda a terra. Essas rodas, elas fazem parte de uma grande carruagem que representa poderio militar. A presença forte de Deus está ali, mesmo às margens do rio Quebar. Acima dessa carruagem, nós temos uma espécie de trono. É distante, é alto, mas percebe-se um homem que reluz. Tem aparência de homem, mas brilha como o sol. Há um arco-íris sobre ele. Nós temos ali uma revelação do Senhor Jesus pré-encarnado. Aquele que governa a carruagem da providência. E mesmo na Babilônia, ele estaria conduzindo o seu povo. É a partir dessa visão espiritual tão forte que o profeta iria conduzir o seu ministério, ia conduzir o povo de Deus naqueles dias de grande adversidade. Poderíamos citar outros tantos exemplos. Por exemplo, o apóstolo João, no Novo Testamento, a visão que ele recebe na ilha de Patmos. Mas eu quero, nessa noite, trazer a seguinte reflexão para nós. Se Deus tem operado no nosso meio, é por meio de uma visão espiritual. E se o Senhor continuará despertando essa igreja para a boa obra que Ele separou para vocês, se mais outros tantos anos ainda virão de celebração, se esta igreja permanece de pé e viva, isso será tão somente pela visão espiritual que deve ser proclamada para o povo de Deus, a fim de que esses sejam fervorosos na obra do Senhor. Sobre essa visão espiritual, então, eu quero trazer reflexões a partir desse texto, que é mais um destes exemplos. Talvez um dos mais didáticos daquilo que Deus comunica à sua igreja, para usar a sua igreja, para fortalecer a sua igreja. É a partir do ministério do profeta Isaías, que recebe também uma visão no início do seu ministério.
Agora perceba que há um fator diferente aqui. Geralmente as visões, elas inauguram os livros. Falamos sobre Moisés no início de Êxodo. Poderíamos citar Jeremias também, assim como Ezequiel no capítulo 1, porque a visão de Isaías, ela aparece somente no 6º capítulo do seu livro. Algumas questões são levantadas, mas de forma simples eu apresento aquela que para mim parece ser a opção mais fidedigna, que é o próprio texto. Os primeiros 5 capítulos do profeta Isaías desenham um cenário muito triste no qual ele iria exercer o seu ministério. Esfriamento espiritual, idolatria. E no meio daquele cenário tão difícil, o Senhor levanta o seu profeta e depois de apresentar o contexto no qual ele vivia, o tempo desafiador no qual ele exerceu o ministério, agora sim, nós chegamos à visão do capítulo 6 para entender, inclusive, os termos duros que serão colocados aqui. Não é tão diferente com a igreja de Cristo que vive esse tempo. Nós também estamos imersos no meio de uma sociedade apática espiritualmente. Nós também temos muita corrupção e idolatria ao nosso redor. Nós vivemos tempos desafiadores, mas cientes desse contexto, nós precisamos ainda mais de uma visão espiritual. Visão espiritual essa que está na palavra, que fica muito claro, tá certo? Nós não entendemos que o Senhor de repente vai usar algo novo. Pelo contrário, Ele vai renovar a nossa compreensão da palavra de Deus e a partir da Escritura que Ele já revelou, Ele vai nos mostrar como nós podemos ser uma igreja fiel, vibrante, que cresce, que o adora e que o exalta. Nós iremos, portanto, verificar esses elementos da visão espiritual na profecia de Isaías. 4 coisas, irmãos, eu quero ver com você nessa noite e que o Senhor nos ajude a remir o tempo. Dos versos 1 a 4, nós iremos ver o primeiro aspecto dessa visão. A visão profunda da santidade de Deus. Depois, nós teremos dos versos 5 a 7, a visão da nossa pecaminosidade. Dos versos 8 a 10, teremos a visão renovada da missão. E por fim, dos versos 11 a 13, a visão esperançosa em Cristo. 4 elementos da visão espiritual que deve mover o nosso coração e a nossa igreja. O primeiro deles, uma visão da santidade de Deus. Eu quero considerar com vocês agora a verdade contida nos versos de 1 a 4. E eu vou pedir a ajuda da igreja nesse momento, para que leia a uma só voz esse texto. Isaías capítulo 6, de 1 a 4. Queria ouvir a igreja de forma congregacional na leitura nesse texto, tá certo? No ano da morte do rei Uzias, houve no passado um servo de Deus, pastor congregacional, aproveito para fazer esse aceno aos irmãos, chamado Jonathan Edwards. Um dos homens mais brilhantes, um grande reformador e também um homem de despertamento espiritual. Desde novo, Edwards sempre demonstrou muito potencial. Tinha uma mente brilhante. Aos 13 anos, para exemplificar isso, ele ingressou na faculdade de Yale. Também foi um dos maiores filósofos dos Estados Unidos. Mas aquele jovem tão brilhante tinha também um histórico religioso bem considerável. Seu avô era pastor. Seu pai era pastor. Inclusive, o seu primeiro ministério foi na igreja que o seu avô pastoreava.
Acontece que, apesar disso tudo, de tamanho conhecimento e de fatores hereditários tão interessantes, na juventude, Edwards ainda não era convertido ao Senhor. Recebia instrução, sua mente processava as informações, mas o seu coração ainda não tinha sido impactado pela palavra de Deus de forma salvífica. Até que certo dia, interrompeu o seu pai ali no meio das suas atividades e confessou uma inquietação. Um versículo lido, não pela primeira vez, tantas outras vezes ele já tinha lidado com aquela passagem, mas naquele dia específico, um versículo lido começou a queimar na sua mente. Era 1739 e o versículo era 1 Timóteo 1,17, que dizia assim: ao Rei eterno, imortal, invisível, único Deus, honra e glória para todos sempre. Amém. Nesse texto, irmãos, a imaginação do jovem Edwards, de repente, foi tomada por assalto. Ele passou a meditar de forma incansável em cada um desses atributos elencados pela palavra. O Deus que é invisível, o Deus que é eterno, o único Deus, o Deus que é imortal, o Deus que tem toda a honra, o Deus que tem toda a glória. Ele passou a meditar em cada um desses atributos e de repente também começou a considerar eles em uma cadeia, como se somasse todos eles, e a sua mente foi tomada de assombro e de espanto e de inquietação, e ele procurou o seu pai e disse: pai, o que é que está acontecendo? Porque essa meditação está inflamando a minha mente. Aquele foi o dia da sua conversão. E ele escreveu sobre isso nos seus diários. O seu relato foi o seguinte nesses dias: em busca de contemplação, eu caminhei em um lugar solitário no pasto do meu pai. Ao olhar para os céus e as nuvens, sobreveio em mim um reconhecimento da majestade e da graça gloriosa de Deus. Eu não sabia expressar em palavras. A mente brilhante ficou pequena diante da glória de Deus. Era como se eu visse nas nuvens a majestade e a mansidão unidas. E depois disso, minha percepção das coisas divinas foi aumentando aos poucos, tornando-se cada vez mais viva. E eu passei a ter uma grande alegria interior. Meus queridos irmãos, esse relato é somente um de uma centena. Se o microfone fosse franqueado, talvez você pudesse adicionar também o seu testemunho. O dia que a glória de Deus, que a majestade de Deus, que a santidade de Deus invadiu a sua vida. Que ele não era mais somente um nome, era o Senhor. Não era somente mais um conceito, era uma pessoa divina que arrebatava o seu coração. Mas, irmãos, a visão gloriosa, a visão majestosa e a visão da santidade de Deus não deve ser uma lembrança do passado, um marco dos primeiros dias. Nós precisamos continuar tendo essa contemplação. Isso deve ser crescente, isso deve ser renovado, em especial nos momentos de grande luta, de grande angústia ou de grande celebração como é hoje. Nós precisamos sair daqui com uma visão gloriosa, grandiosa de Deus e da sua santidade. O profeta recebeu um pouco mais dessa visão. E olha que definir isso aqui como pouco nem é justo ao que aconteceu. Ele recebeu muito, porque havia uma grande necessidade. A profecia começa com uma datação. Isso sempre vai ter importância. No ano da morte do rei Uzias. Nós temos aqui o profeta justificando ou contextualizando sua grande necessidade. O rei Uzias reinou sobre Judá durante muitos anos e foi um bom governante. Até de forma proverbial ficou conhecido a ideia de calma, o rei Uzias está no trono. Foram dias de prosperidade econômica, foram dias de paz militar,
Foram dias, inclusive, de bons momentos até para a própria religião. Mas governantes humanos têm prazo de validade, todos eles. Até os melhores. Chega um momento em que não mais estarão entre nós. E quando o rei Uzias não mais ocupava aquele espaço, a sensação de vazio e a ansiedade logo alastrou-se como uma doença a fustigar os corações do povo de Israel. E por que não o coração do próprio profeta? O que será de nós agora que nós não enxergamos mais aquela figura que outrora nos trazia estabilidade e confiança? É a partir desta necessidade que o Senhor traz o seu profeta ao lugar da visão. Eu vi o Senhor na morte do rei Uzias, no ano da morte, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Lá estava um trono maior do que o trono de Uzias, um trono que é elevado, um trono que é alto, um trono que não pode ser afetado, que não pode ser tomado pela força dos homens. As inconstâncias da terra não afetam a estabilidade do trono de Deus. Ele é alto, é inalcançável e é protegido. Esse trono também é sublime. Junte toda a suntuosidade dos castelos humanos, das riquezas dos monarcas, todo o poderio militar que alguém pode apresentar como sua credencial. Este trono é sublime. Ele afeta a nossa visão de tal modo que tudo se torna pequeno comparado a ele. Ele é alto, ele é sublime, ele é glorioso e o Senhor está assentado nesse trono. Olha a descrição deste monarca divino que senta-se sobre esse trono sublime e alto. As abas das suas vestes enchiam o templo. Duas informações aqui muito importantes. Primeiro, é um templo. O trono está num templo. O Senhor Jesus é aquele que une as figuras do sacerdócio, também da monarquia. Ele é rei, ele é profeta, ele é sacerdote. Ele governa a partir de um templo, ou seja, é um governo santo, envolve adoração, envolve o cetro do comando. Que rei maravilhoso. Esse rei, as suas vestes vão denotar também a sua grandeza. As abas das suas vestes, elas preenchem todo o templo. Há um contexto aqui cultural importante para entendermos essa figura. Naquele tempo, assim como hoje em alguns contextos, quando se queria destacar alguém que tinha poder, que tinha pompa, que tinha majestade, as suas vestes, os seus adornos, os seus adereços, eles teriam que ser grandes. Não podia ser uma roupa normal. Haveria que ter um destaque quando você olha para aquela figura real. Nós ainda temos um pouco disso, por exemplo, nas noivas. As grinaldas, os véus, tem que ser grande. Passa essa imagem. Esse rei, as abas das suas vestes preenchem todo o templo. O que está sendo está assim, pegue os padrões que vocês têm, os padrões culturais, as fitas métricas que vocês carregam em seus bolsos, não são suficientes para medir quem ele é. Meu irmão, isso deve carregar a nossa mente e o nosso coração de grande expectativa para com o nosso Deus. Todos os nossos padrões são insuficientes. Eu me lembro de Spurgeon quando dizia assim: o meu olho de águia não é suficiente para perceber a profundidade do ser de Deus. A minha vara de medir não consegue alcançar a sua altura. A minha mente não é suficiente para abarcar a grandeza e a glória do seu conhecimento. É essa figura que está sendo colocada diante do profeta. É interessante que nesse trono nós temos outros participantes, serafins. É uma daquelas descrições de seres celestiais, mas que são tão sucintas. Talvez nós quiséssemos mais informações. Quem são estes serafins? No original, o serafim fala sobre flamejante. Eles pegam fogo. Como é isso, profeta? O profeta nem olha para eles direito. A descrição que o profeta faz desses seres celestiais é somente na medida que eles evidenciam a grandeza daquele que está no trono. Isso é um bom padrão para investigarmos até mistérios espirituais. Eles só são úteis na medida que evidenciam aquele que está no trono. Olha os serafins. Olha a descrição deles. Eles estavam por cima dele e eles tinham 6 asas. As 2 primeiras eram usadas para cobrir o seu rosto.
Aqui nós temos algo muito forte. Cobrir o rosto é algo que se faz quando a gente não consegue enxergar diante de tamanha luminosidade. Pense no sol de meio-dia de hoje. Eu sei que aqui estava quente também, lá para as bandas do jardim estava quente. Quando a gente olha para aquele sol, a gente não consegue por muito tempo fitá-lo. A pupila logo é desgastada. É muita luz. Nós cobrimos a face ou desviamos o rosto. Os anjos cobrem com asas o seu rosto, porque emana tanta luz, tanta pureza daquele que está no trono, que nem seres angelicais sem pecado conseguem suportar a pureza da sua glória. Ele é muito santo, irmãos, por isso eles vão proclamar isso. 2 pés, duas asas, na verdade, cobrem os seus pés. O que significa isso? Temos aqui outro contexto cultural importante. Naquela sociedade, no Oriente Antigo, cobrir os pés, cobrir as canelas, era uma forma de pudor e de recato. O chefe da família, por exemplo, ele não deveria jamais mostrar os seus pés, as suas canelas. Por isso que é tão bonito quando o filho pródigo vem voltando e o pai levanta as abas do seu vestido e sai correndo. Ele abre mão até do seu status social para receber o seu filho de volta. Mas o que acontece aqui com os anjos é que quando eles estão cobrindo as suas pernas, também é um sinal de pudor, de respeito e de reverência. A presença santa de Deus, ela vai trazer àqueles seres angelicais reverência e respeito. Nós não podemos brincar no lugar onde os anjos não ousam nem falar. Isso deveria ser para nós sempre também um lembrete de como devemos levar a sério as coisas divinas. Rosto coberto, pernas cobertas, 2 asas que batem. Essas asas que batem representam serviço. Que lição os anjos nos dão aqui também. Apesar do impacto da santidade, apesar da necessidade de reverência, eles ainda batem 2 das suas asas, porque eles estão dispostos e prontos a fazer tudo que aquele Senhor mandar. Que a visão da santidade de Deus não te paralise. Que a reverência que você deve ter e o respeito ao nome santo de Deus não te afaste do serviço. Que as suas asas estejam batendo. Que você esteja pronto para quando Deus mandar, você fazer tudo aquilo que Ele ordenar. Esses anjos, brevemente descritos, eles vão proclamar algo sobre esse Deus, e nós conhecemos muito bem isso. Olha o que nós temos aqui nessa antífona angelical. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. 3 vezes santo. Numa linguagem oral, como é que você destaca uma palavra? Você não tem um recurso do negrito. Você precisa repeti-la. E quando o hebreu ele repete algo 3 vezes, ele está usando o máximo da intensidade. Sabe a ideia do santíssimo? É mais do que isso. Nem mesmo a versão mais intensa de um verbo poderia exprimir o que está sendo dito aqui. Santo, santo, santo. E veja o atributo que foi destacado com tamanha ênfase, a santidade de Deus. O que nós percebemos aqui é que aquele que tem um verdadeiro conhecimento de Deus, entre tantas coisas que podem chamar a sua atenção, a primeira reação, o primeiro impacto e o primeiro destaque é a santidade de Deus. Quer saber se alguém realmente conhece a Deus? Ele fala com reverência e temor desse Deus. Ele tem uma compreensão cuidadosa e reverente desse Deus. Ele leva a sério as coisas desse Deus. Ele tem temor no coração. Ele tem admiração nas suas palavras. A santidade de Deus representa que Ele é totalmente diferente da criação. Nada se compara a Ele, nada se aproxima, não há padrão de definição. Ele é totalmente puro, Ele é totalmente reto, Ele é correto, perfeito e justo em todas as suas obras. Não há mal, não há impureza, não há mácula no seu caráter. A gente nunca presenciou algo assim. Sabe quando a gente de repente se aproxima de algum irmão ou irmã
tão correto, tão ilibado, tão crente, que parece que ele brilha. Ele não é uma centelha da santidade de Deus. É apenas um pequeno reflexo muito tímido. O nosso Deus é totalmente puro, é totalmente santo. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Aquilo que foi comunicado ao profeta Isaías, você tem que ter uma visão alargada de quem é Deus. Isaías, para de olhar para o trono humano, para de olhar para Uzias, olhe para Deus. O seu coração vai ser tomado de assombro, a sua alma vai ser enlarguecida pelo conhecimento do santo. Você vai ser tomado de reverência, também de consciência de quem você é e também do privilégio que você tem em servir esse Deus. Haverá adoração. E o que é adoração, senão a única resposta devida àquele que entende a grandeza, a glória e a santidade de Deus? Abrir os lábios, proclamar suas virtudes, consagrar a nossa vida, nos prostrar diante dEle. Ele é santo, Ele é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Essa glória, percebida no trono, também é percebida na palavra, também é percebida no meio do seu povo, também é percebida na face do seu Filho Jesus Cristo. A revelação mais gloriosa do ser de Deus. O verso 4 termina dizendo que a fumaça invadiu aquele ambiente. Isso era um sinal da presença de Deus que transborda. Tremeram-se as bases, porque essa presença não pode ser contida. Nós temos aqui todos os elementos de uma descrição de um Deus que é totalmente santo e glorioso. E esse é o Deus que servimos. Mas precisamos fazer uma consideração reflexiva nessa noite, cada um de nós. É esse Deus que temos enxergado nos nossos dias. Quando entramos aqui nessa igreja, é esse Deus que queremos ver por meio da fé. Esse é o conceito que nós temos. Essa deve ser a nossa maior ambição. Esse púlpito está aqui para proclamar a grandeza desse Deus. Outros lugares aí oferecem outros conhecimentos. Muito se fala sobre o homem, suas capacidades e os seus feitos. Não queremos isso. Muito se fala às vezes sobre o Deus que é pequeno, que é fraco, que não tem poder, que não tem glória, que tolera o pecado. Nós não queremos isso. Nos fale sobre o Deus vivo e verdadeiro. Queremos ser uma igreja cheia da presença de Deus, assombrados pela sua santidade, encantados pela sua majestade, impactados pela sua glória. Queremos sair aqui dessas portas com um coração cheio de alegria. Eu recebi mais da visão gloriosa de Deus. Visão essa que o exalta. E visão essa que também nos diminui. Esse é o segundo aspecto, tá certo? Dos versos 5 a 7, iremos considerar agora a visão da pecaminosidade, que faz parte da visão espiritual que o Senhor tem para nós. Peço ajuda à igreja, de forma congregacional, mais uma vez, versos 5 a 7. Então disse eu: Amém. Os homens, certa vez, levantaram a seguinte questão: qual é o primeiro conhecimento? Por onde devemos começar a nossa saga de entender o mundo? Nós começamos pelo conhecimento de Deus ou começamos pelo conhecimento dos homens? Isso foi uma questão há alguns séculos, hoje nem se cogita mais isso. O homem secular só preocupa-se com ele mesmo.
Mas naquela época, um servo do Senhor, muito conhecido nosso também, João Calvino, nas institutas da religião cristã, ele apresentou a sua resposta. Começa-se com Deus. Porque a partir do conhecimento de Deus, e somente a partir dele, nós sabemos quem nós somos. Quando eu conheço Deus, eu conheço quem eu sou. Em primeiro lugar, porque eu sou imagem de Deus. Ele é o referencial. Mas em segundo lugar, porque o conhecimento adequado de Deus também coloca na devida proporção a análise que eu faço de mim mesmo. Nós temos padrões equivocados quando olhamos para os homens. Costumamos, por exemplo, olhar no meio dos nossos pares e separar alguns deles para fazer as nossas devidas comparações. Escolhemos a pior pessoa da sociedade, nos equiparamos a ela e saímos ali com um sentimento bom de que somos justos. Escolhemos às vezes a pior pessoa da família, aquela que é problemática. Talvez você pensou imediatamente em alguém. Se você não pensou, talvez seja você. Mas nos comparamos a essas pessoas e nos sentimos bem, inclusive falamos. Porque assim, de alguma forma, indiretamente nos exaltamos. Às vezes pensamos até nas pessoas mais problemáticas da igreja. Não olhe para o irmão que está do lado. Mas quando usamos esses padrões, nós nos enganamos tanto. Parecemos melhor do que somos. Só que esse não é o padrão. Quando o padrão é o Deus que é santo, santo, santo. Até os profetas rasgam as suas vestes e colocam a sua cara no pó. Não é isso que Isaías faz? Olha a resposta dele. Então disse eu: ai de mim. O ai aqui, meus irmãos, não é a interjeição de dor. E eu não duvido que ele tenha sentido dor. Mas o ai aqui é uma expressão idiomática que representa juízo. O próprio Senhor Jesus fez uso dela em Mateus 23, quando olhando para os fariseus do seu tempo, proferiu 5 ais, 5 sentenças a respeito deles. Os profetas foram levantados para esse ministério também, para olhar para o povo e para apontar suas iniquidades, proferir ais, sentenças. Agora perceba o que acontece aqui nesse texto. Diante da santidade transcendente, da pureza constrangedora do ser de Deus, o ai, a sentença, o juízo é voltado para o próprio profeta. Ai de mim. Meu irmão, se nós gastamos muito tempo olhando para os outros, nós iremos encontrar vários motivos de ai. Mas quando olhamos para Deus diretamente, ai de mim, essa vai ser a nossa oração. Nos quebrantaremos diante da sua presença, reconheceremos a nossa finitude, o nosso pecado, a nossa necessidade. O profeta coloca nesses termos e ainda vai desenvolver: ai de mim, estou perdido. Esse sentimento é o sentimento de um coração que está percebendo como Deus é grandioso e como Ele é pequeno, como Deus é santo e como nós somos pecadores, como Ele é justo e nós estamos ainda cheios de iniquidades. É o profeta que está dizendo isso. Ele vai argumentar ainda dizendo: eu sou um homem de lábios impuros. Meus irmãos, perceba o impacto disso. O profeta usava lábios no seu ministério. É como se fosse o irmão do teclado dizendo: as minhas mãos são impuras. Ele está dizendo: a boca que eu uso para proclamar verdades, ela é impura. Diante da santidade de Deus eu percebo as manchas. Há uma antiga oração puritana que me impactou muito esses dias, que dizia assim: Senhor, Tu percebes mais impureza nas minhas melhores obras do que eu percebo nos meus piores pecados. Isso é forte, mas isso é verdadeiro. Qual é o pecado que mais te constrange?
Qual é a mácula da tua vida que mais te causa vergonha? A tua melhor obra, o teu melhor dia, talvez os teus lábios, usados no serviço. Neles Deus percebe mais impureza do que no teu pior pecado. Ele é santo. Ele prescruta, Ele sonda, Ele percebe tudo. Ai de mim, estou perdido. Sou um homem de lábios impuros. Agora veja algo interessante aqui. Habito no meio de um povo de impuros lábios. Mesmo diante da consciência de pecaminosidade, mesmo sendo assaltado pela humildade que vem desse confronto com o ser divino, ele ainda exerce o seu ministério. Ele tem lábios impuros, habita no meio de um povo de impuros lábios. Ele só não sabe se vai conseguir exercer o seu ministério, porque ele diz: os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos, eu estou diante dele, o que será de mim? Desesperar-se, por mais angustiante que seja, é uma reação necessária àquele que contempla a santidade de Deus. Qual foi a última vez que você ficou extremamente angustiado por causa do seu pecado? Qual foi a última vez que lágrimas desceram do seu rosto? Você disse: Senhor, arranca de mim, eu sou impuro, o que será de mim? Ainda bem que nós temos aqui um anúncio evangélico daquilo que foi ministrado ao profeta e também a nós. Um dos serafins voa na sua direção e traz uma brasa que tirou do altar. O que nós temos aqui é uma representação do evangelho da graça que nos alcança. Primeiro, a solução não está no profeta. Rasgar-se, mutilar-se, não é suficiente. Nós não podemos, pelo nosso próprio esforço, arrancar a nossa iniquidade. É Jeremias que dizia: poderá o leopardo arrancar as suas manchas no seu corpo? Não tem como. Mas é Deus que vem até nós. O anjo representa a iniciativa divina. E o que é que ele faz? Ele pega uma brasa viva do altar, o altar do sacrifício. Está sendo apontado aqui diretamente para a obra de Jesus Cristo. Todo o sistema sacrificial proclamava essa verdade. Deus nos deu a lei no Antigo Testamento, mas junto com a lei moral, com os mandamentos, Ele deu o sistema sacrificial. E o sistema sacrificial era um permanente lembrete que nós não conseguimos cumprir a lei. Senão, ela seria suficiente. Deus nos deu os sacrifícios para dizer: quando perceberem que não conseguem cumprir, quando disserem: ai de mim, estou perdido, sou pecador, vi o rei, vá para o sacrifício. Eu ofereço o sacrifício. No sacrifício nós temos ali a entrega do Cordeiro, o Cordeiro perfeito, o Cordeiro sem mácula, o Filho de Deus que se entregou por nós. A brasa viva representa o Senhor Jesus Cristo sendo comunicado ao profeta. É o perdão. Não é isso que vai ser dito? Quando a brasa toca os lábios dele, é dito: os teus lábios foram tocados, a tua iniquidade foi tirada, tu foste perdoado. Esse é o evangelho da graça de Deus que nos alcançou. Mas perceba, irmãos, o evangelho só é corretamente apreciado quando nós temos uma compreensão do pecado. Se a gente diminui a pregação do pecado, o entendimento do pecado, o evangelho torna-se superficial, tolo, talvez até opcional. Mas quando eu entendo que sem o evangelho eu estou perdido e os homens estão perdidos, é somente Cristo, é somente a sua obra, é somente o seu perdão. Nós apreciamos essa salvação como tudo o que precisávamos e tudo o que recebemos de Deus, ainda que nos custe. A brasa viva toca os lábios do profeta. Isso tem dois significados. Primeiro, a sua confissão passou pelos lábios. Meus lábios são impuros. Nós lembramos que aquele que confessa e deixa o seu pecado é perdoado. Os pecados que você confessa, eles são tocados pelo Senhor, eles receberão perdão. Mas isso será um processo que não será indolor. A brasa viva, a gente passa pelo texto tão rápido que a gente não sente as dores. Mas imagine a sensação da brasa tocando nos lábios.
O processo de cura de Deus pode ser doloroso e muitas vezes o é. Mas é mais doloroso continuar com o pecado. É mais doloroso manter-se nas tendas da perversidade. É mais doloroso ficar apartado de Deus. Senhor, toca os lábios, purifica o meu pecado, arranca a minha iniquidade. Meus queridos irmãos, que esse ministério, que esse púlpito tão zeloso, sempre pregue a necessidade de Cristo e a pecaminosidade de homem. Nós falamos sobre isso aqui. O pastor Luiz lembrou nessa noite. Nós não estamos aqui para exaltar homem nenhum. Os homens são pó. Nós somos pecadores. Em nós não há justiça. Em nós há impureza. Mas em Cristo há justiça suficiente. Há pureza perpétua. Tudo o que precisamos em Jesus nós encontramos. Que a sua suficiência possa ser proclamada sempre. Porque é tudo que essa cidade precisa. Que mais e mais pessoas ouçam sobre esse Salvador e sobre essa salvação. Missão é o terceiro aspecto do texto. Eu peço a sua ajuda na leitura mais uma vez. Dos versos 8 a 10, precisamos de uma visão renovada da missão também. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: (7 de fevereiro de 1950). Conferências de primavera no Wheaton College, uma faculdade americana. O capelão daquela instituição fazia preleções pela manhã, fazia preleções pela noite. Um auditório que cabia 400 pessoas, mas geralmente não mais do que 200 estudantes faziam-se presentes. Em uma das noites dessas preleções de primavera, antes de subir ao púlpito e proclamar a grandeza de Deus, o pregador foi interrompido por uma jovem que pediu a oportunidade e ele a concedeu. Aquela jovem, de forma muito simples e despretensiosa, começou a falar de como aquela palavra estava impactando o seu coração, como ela estava ouvindo sobre a grandeza de Deus e aquilo estava aquecendo a sua alma. E de repente, no meio dos seus amigos de faculdade, ela rasgou seu coração e passou a confessar pecados em lágrimas. Depois disso, ao invés de o pregador tomar o seu assento, uma fila começou a se formar. Um após um, os estudantes chegavam ali e confessavam também os seus pecados. Corações orgulhosos denunciavam a sua soberba. Estudantes envolvidos com todo tipo de imoralidade, de repente expunham-se diante dos outros e manifestavam o seu desejo de ter uma vida santa diante do Senhor. As filas não terminavam. Daqui a pouco o auditório foi tomado por mais de 400 pessoas e de forma ininterrupta, toda a madrugada transcorreu por momentos de confissão de pecado, de adoração e de pregação. No dia seguinte não houve aula no campus, porque o movimento ali continuava muito poderoso e muito forte. 2 dias de um grande mover de Deus no meio daquela universidade. Certa vez, alguém levantou alguns questionamentos a respeito desse momento e sugeriu que aquilo foi um arrobo de emoção. Mas um dos participantes fez uma defesa bem razoável daquilo. O seu nome era Russell Shedd. Ele era um estudante universitário naquela época. E ele foi alcançado no meio daquele movimento e resolveu entregar-se às missões e veio aqui para o Brasil. Morreu entre nós, inclusive, cumprindo um ministério de pregação. Mas não foi só ele. Ele disse: sabe por que aquilo não foi um movimento?
pontual de emoção, porque depois daquele dia, mais de 500 jovens tornaram-se missionários e foram espalhados pelo mundo. E assim é, em todo lugar, em toda situação onde Deus está se movendo de forma poderosa. Além da adoração e do quebrantamento, há um renovado interesse por missões. O texto de Isaías vai nos mostrar isso também. Depois que ele é quebrantado pelo Senhor e é perdoado pelo Senhor e recebe uma pregação maravilhosa do Evangelho, como ele responde e o que é que ele faz? Talvez esse seja um desafio muito específico para essa igreja, que tem recebido pregação da glória de Deus e confronto dos seus pecados e anúncio do perdão em Cristo. O que é que a gente faz depois disso? O que é que a gente deve fazer diante dessa graça que tem sido tão maravilhosamente proclamada aos nossos corações? O profeta, ele ouve um diálogo intratrinitário. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Com a ousadia que só pode brotar do coração que confiou no Evangelho, ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Não há outra resposta, irmãos. Há grande necessidade, há almas que padecem, a escuridão está campeando aí fora, há pessoas que precisam ser salvas, há ovelhas feridas que precisam de cuidado. Eis-me aqui, essa deve ser a nossa resposta. Não alguém que alimenta-se, fica muito satisfeito, regala-se com um banquete e dorme inerte. Deus deve nos comover, nos incomodar e nos despertar a missão de proclamar esse Cristo a quem não conhece. Sair, transbordar a graça que estamos recebendo. Nós não queremos ficar tão cheios ao ponto de ter que cessar um pouco dessa graça, porque não cabe mais. A gente quer transbordar. A graça que está aqui não deve ficar só aqui. Inclusive, se isso for muito custoso. De forma especial agora eu quero falar um pouco sobre o ministério de Isaías. É dito a ele: vai, verso 9, diz a esse povo: ouvi, ouvi e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Espera aí, como assim, Senhor? Eu vou pregar para que eles não vejam? É. Eu vou falar para que eles não ouçam? É. Que espécie de missionário é você? O verso 10, irmãos, é um dos versos mais angustiantes para mim de toda a Escritura. Como pastor, como cristão, o meu anseio é que quando eu prego, aconteça o contrário do que é dito aqui. Nós temos quase que uma descrição inversa do processo de conversão. Você percebeu isso? Isaías, você vai tornar o coração desse povo insensível, endurecidos os ouvidos. Olha só, os ouvidos endurecidos, os olhos fechados. Eles não vão ver com os olhos, não vão ouvir, não vão entender, não vão se converter e não vão ser salvos. O que a gente quer é o contrário. Que as pessoas ouçam, que as pessoas vejam, que as pessoas entendam, que as pessoas tenham um coração quebrantado, que as pessoas se convertam e que as pessoas sejam salvos. O ministério de Isaías vai ser o contrário. Será que ele ainda dirá: eis-me aqui? Eu volto a Russell Shedd. Quando ele faz a defesa daquele avivamento, ele diz: um dos fatores mais interessantes para perceber que Deus se moveu de forma poderosa no meio do seu povo é que muitos daqueles jovens não somente foram enviados para a missão, mas foram enviados para lugares que não queriam recebê-los. Ambientes hostis, possivelmente ou potencialmente infrutíferos. Lugares onde eles foram rejeitados e perseguidos, mas mesmo assim eles disseram: eis-me aqui. Por quê? Porque no momento de despertamento espiritual, segundo Russell Shedd ainda ele dizia, nossa mente funciona de outro jeito. A vida comum e normal e carnal é a vida do conforto. Eu quero estar num lugar que para mim seja confortável. Eu quero zelar pelos meus interesses. Mas quando Deus se revela, se move e nos desperta, nós mudamos de pensamento. A questão não é o meu conforto, é a glória de Deus.
É a missão de Deus, é o propósito de Deus. Não vivo mais para mim, santificado seja o seu nome, venha o seu reino, seja feita a sua vontade. É a sua glória, é o seu nome, é a sua missão, é o avanço do seu reino, é o seu evangelho, é Cristo. Ele seria rejeitado, mas ele permaneceu fiel. Fazendo isso, ele pareceria com Jesus. Um dia, o próprio Senhor Jesus usou as palavras de Isaías para descrever a si mesmo. Ele foi rejeitado pelos seus. E o profeta prefigurou o seu ministério. E é só isso que importa. Não nos cabe controlar os resultados, mas em resposta à visão gloriosa, devemos nos engajar na missão, que seja feita a vontade de Deus. O Cordeiro é digno, que ele seja conhecido e louvado. Que ele seja a única esperança nossa e dos povos. E esse é o último aspecto, irmãos. O último aspecto da visão espiritual é a esperança somente em Cristo. Versos 11 e 13 nós vamos encerrar, tá certo? Acompanhe comigo, me ajude mais uma vez. Então disse eu: até quando, Senhor, podemos suportar disposições adversas da providência? Missões difíceis delegadas pelo Senhor, mas é natural a gente perguntar: até quando? Talvez está no meio de uma igreja com uma estrutura gigante, mas com um grupo diminuto. Eu sei que isso já foi uma realidade aqui, mas a pergunta é: até quando? Aprove ao Senhor que em 10 anos a realidade fosse totalmente modificada. Nós perguntamos: até quando, Senhor? Até quando insistir na pregação de alguém que é endurecido? Até quando clamar pela minha família quando parece que ela não responde? Até quando? O profeta perguntou e o Senhor respondeu. E a resposta foi muito dura. Deus falou: até que sejam desoladas as cidades, fiquem sem habitantes as casas, sem moradores, a terra assolada. Está sendo descrito aqui o exílio babilônico. Isaías pregaria, não seria ouvido, o coração do povo seria endurecido, o exílio viria, é até aí, Isaías, até que tudo seja destruído. Eis o seu ministério. Algo ainda é dito a esse respeito no verso 13, que é importante compreendermos. Ainda bem que tem isso ainda. Ele vai dizer assim ainda o Senhor: se ainda ficar a 10ª parte, ela será destruída. Na mente cristã, quando a gente pensa em 10ª parte, a gente pensa em o quê, irmão? 10%. Dízimo. O que Deus está dizendo aqui para Isaías é até aquilo que lhe diz respeito de forma direta. O templo também será derribado. Os utensílios sagrados serão saqueados e serão profanados. Até aquilo que é consagrado a mim, eu permitirei que seja tocado. Eu participarei da disciplina com vocês. Isso não parece o ministério de Jesus. Ele também passa pelo juízo. E, na verdade, ele enfrenta o juízo numa proporção que a gente nem consegue entender. Mas veja a parte final do texto. Como o terebinto e como o carvalho, dos quais depois de derribado ainda fica o toco, assim a santa semente é o seu toco. Carvalho e terebinto. Duas árvores que têm uma característica muito interessante. Se ficar só um toquinho delas, deixa o toquinho ali.
vai destruir tudo, mas aqueles toquios em breve tornarão raízes. Daqui a pouco o tronco começa a aparecer, os galhos vão tomando forma, a folhagem vai aparecer e frutos irão surgir novamente. Vai ficar só o toco. E o profeta vai dizer: sabe esse toco? Deus me disse que ele é a santa semente. Santa semente, renovo do Senhor. Essa é uma linguagem messiânica. O ministério de Isaías, mesmo diante do juízo e do endurecimento, vai proclamar Jesus. Não à toa este homem ficou conhecido como o quinto evangelista. Ninguém pronunciou tanto Jesus Cristo como Isaías. No próximo capítulo, se você virar a página, capítulo 6, vai ser falado sobre Emanuel, Deus conosco, uma criança, um toquinho, um pequeno. É no bebê, sobre o menino estará o governo sobre os seus ombros. Isaías capítulo 9. A santa semente é o Senhor Jesus Cristo. E o ministério de Isaías termina com esse santo fundamento: anuncie Jesus como a única esperança. Haverá momentos em que todas as portas serão fechadas, mas o propósito é que só haja um caminho: Jesus. Haverá momentos em que tudo será derribado, para que somente Cristo seja exaltado. E essa é a nossa esperança, esse é o nosso ministério, esse é o triunfo do Evangelho. Nós estamos aqui para anunciar para esse mundo, como uma torre forte: Jesus, refugiem-se nele. A santa semente, ela frutificou, e vocês podem se abrigar nesse carvalho. Ele não será mais derrubado, porque ele já o foi na cruz. Ele morreu pelas nossas iniquidades, para que os nossos lábios fossem purificados. Ele morreu, mas ele ressuscitou, e hoje vive e reina para todo sempre. Ele está sentado no trono. João vai dizer que este que Isaías viu é o próprio Senhor Jesus Cristo. É de lá que ele manda as suas influências gloriosas. Adoremos, nos prostremos, fiquemos contristados diante dele, mas perdoados pelos seus pecados, pelos nossos pecados. Sejamos energizados para a missão e para proclamar ele como a nossa única esperança. É por isso que essa igreja está de pé. E é por causa dele que ela continuará de pé, anunciando a santa semente até que ele venha. Vamos orar nesse instante. Que o Senhor nos ajude a frutificar para esse Cristo, para a glória dele. Pai bendito, nós te louvamos, nós te exaltamos, nós proclamamos a tua graça, a tua grandeza, a tua majestade, as tuas virtudes, os teus atributos. Confessamos também a nossa total incapacidade, a nossa iniquidade, mas nós confiamos na obra de Cristo. Confiamos, Senhor, no Cordeiro que nos purifica, no sacrifício que nos santifica. E a partir dessa obra grandiosa, dessa visão espiritual, nós queremos de forma fervorosa nos engajar na missão, Senhor. Que esta igreja que tem recebido tão preciosa revelação, que a pregação do Evangelho que tem ecoado aqui dentro dessas paredes possa reverberar nessa cidade tão carente. Nós precisamos de mais pregação do Evangelho. Nós temos aqui tantas pessoas a serem alcançadas ainda. Que eles saibam que a santa semente está frutificando. Que Cristo seja anunciado pelo ministério dessa igreja com fidelidade, com paixão, com entusiasmo, com temor e com fervor. Abençoa a liderança, abençoa cada irmão, os usa poderosamente para a tua glória, Pai, em nome de Jesus. Amém.